probleminha, tal. Como é que ele resolve? Pegou aqui, ó. Deu ruim aqui. Aqui, blá, blá, blá. Olha lá, tá vendo? Ele faz um roteiro do programa, né? Tá? Ele coloca aqui, né, qual foi o método de cálculo que ele usou no programa. Então, você vai ter que pegar cada linha dessa daqui e escrever a fórmula, né, vamos dizer assim, né, para entender o que ele está calculando, né? É só isso, né? Por exemplo, aqui ele está calculando, ó, a diferença de pressão, né? Você consegue entender aqui, olhando aqui, ó, ρ é a massa específica, aqui é a velocidade ao quadrado dividido por 2, né? Isso aqui é energia cinética. Esse trecho aqui, ó, é energia cinética. Tá? Aqui, ó, L por DH. E aqui o F. Então, ele está fazendo aquela equaçãozinha que a gente fez, para calcular a perda de carga. Na verdade, não é perda de carga, né? É queda de pressão, porque está dando em Pascal a resposta. Mas é a única coisa, né, que é ruim, né, no meu ponto de vista, para o aluno, para ele entender o que está acontecendo, né? Se você for fazer o cálculo na mão, você não tem muito, né, muito recurso aqui, você vai ter que pegar o que ele escreveu aqui e transformar isso em fórmula. Na verdade, a fórmula que está ali, só que está aqui como se você estivesse escrevendo no Excel, por exemplo, tá? E aí aqui faz, ó, solução, né, respondida aí, tá ok? Beleza, Genor? Ah, beleza, professor. Tá Beleza. bom? Tá, Beleza, obrigado. então, o livro é esse aqui, ó. Se quiser fazer um print aí, né, da tela, já aproveita já. Já fotografado. Beleza, então. Então, vamos lá. Então, não te devo mais. Eu falei assim, na próxima aula eu vou abrir isso daí, né? Aí eu faço, eu não lembro quem pediu, mas está aí, né? Mas vamos dizer, já falou, então ficou mais fácil ainda. Ok, vamos lá então. Deixa eu então abrir aqui a parte que a gente vai andar agora, que é para fechar esse assunto de duto aí, para a gente continuar ainda em distribuição de ar, mas falar dos outros elementos de distribuição de duto, para a gente sair de duto e ir para água, né? Ok, então vamos lá. Então, ó, a gente fez aí, né, até a aula antes da avaliação, a gente falou de métodos de dimensionamento de duto, tá? Aqui nessa disciplina eu não dou muito assim, o projetista usa dados de tanto a tanto. Isso daí o outro Fábio, né, que é o Arruda lá nesse de projetos, quando ele for tratar desse assunto aqui, ele vai dar, né, olha, lá em projeto usa mais ou menos esse valor, tal, né, tem mais, né, mais focado lá. Aqui é a visão geral, né? Tá? Então, o que a gente fez? A gente fez os métodos, a gente viu que para dimensionar aqui, né, os dutos, a gente tem método de velocidade, de igual período de carga, recuperação estática e método de otimização, sendo que normalmente a gente usa o método de igual perda de carga, né? Tá? Para ar-condicionado, né? Ok? Só que num duto, a gente não tem só trecho reto, né? A gente vai ter o quê? Vai ter redução, vai ter curva, né? Então, essas coisas aí são as singularidades, certo? Então, as singularidades, elas precisam também ser computadas, né? Essa perda de energia tem que ser computada. Por quê? Porque esse elemento aqui, ó, lá no final de tudo, ele vai ter que ser capaz de vencer toda a perda de carga. Então, para a gente dimensionar o duto pelo método de igual perda de carga, eu sei qual que é a perda de carga por metro, eu sei qual que é o comprimento reto de duto, eu sei quanto que é a perda de carga no trecho reto. Mas e as perdas de carga nas singularidades? Então, né, a gente vai tratar um pouco aí das perdas de carga de singularidades, não de filtro e outros elementos, mas que fazem parte do duto, né? Ok? Então, é isso que a gente vai falar hoje aí um pouco aí, né? Tá? Então, a gente viu que para calcular a perda de pressão, né, num trecho reto de duto,
a gente usou essa equação aqui, que foi exatamente o que eu acabei de mostrar lá, que estava no livro, né? Então, fator de atrito, né? O fator de Darcy, comprimento por diâmetro hidráulico, massa específica, velocidade ao quadrado por 2. Se eu quiser isso daí em perda de carga, é a mesma equação, mudando que lá no final eu vou colocar V quadrado por 2G, certo? Então isso aqui dá uma resposta em Pascal, por exemplo, e esse aqui dá uma resposta em metro de coluna de água, por exemplo, né? Tá? É isso. Mas e para os trechos, para singularidades, né? Curva, cotovelo, ampliação, redução, né? Como é que eu faço isso? Bom, então, existem alguns métodos de calcular essa perda de carga singular. A mais conhecida de vocês, que vocês já viram lá com Turano, essa que está aqui, tá? Essa daqui. Então, lá com o Turano, muito provavelmente você não vê exatamente desse jeito, mas viu, né, isso aqui, ó. Perda de carga singular, em K, né? Vezes uma velocidade quadrado por 2G, né? Uma carga cinética, né? O que era isso daqui? Bom, esse K era, né, uma constante por conta da singularidade, né? Tá? Então, esse cara aqui é uma constante, né? Da singularidade, ok? Tá? Então, era isso. E aqui, V quadrado por 2G é a carga cinética. Então, isso daqui me dá uma resposta em metro de coluna de água. Mas se eu quiser isso daí em Pascal, é a mesma equação, né, o mesmo K, só que agora aqui, ó, é energia cinética, né, tá? Isso aqui vai me dar Pascal, ok? Então, essa é a forma mais simples que você já viu isso lá em McFlow com o Turano, com certeza, né? E também, muito provavelmente, para não falar com certeza absoluta, você viu isso também em máquina de fluxo, tá? Depois junta todo mundo lá e vira uma equação só. Ok? Então, ó, qual que é a dificuldade aqui? A dificuldade é saber quanto vale esse cara aqui, né? Então, né, alguns exemplos aqui, ó, eu peguei isso daqui exatamente desse livro que a gente acabou de ver. Olha lá, dependendo do tipo de acessório, então, ó, você tem um duto circular 90 graus com curva suave, aquela constante lá, né? Tá? Aquele coeficiente de perda de carga singular, ele varia aí entre 0,1 e 0,2. Se for uma curva flexível, entre 0,25 e 0,5. Se for uma entrada de boca, né, boca de sino para pleno, né, então eu vou ter aqui 0,03 a 0,5. Então é isso, né? Onde mais eu posso achar esse tipo de informação? Aqui, né? Isso aqui é um exemplo de onde você pode encontrar esse tipo de informação. De onde que eu tirei isso? Lá do livro que você usou em ventilação geral, lá, né? O livro do Macintyre. Então, ó, você tem algumas singularidades e para cada singularidade você vai ter, né, o seu coeficiente de perda de carga, né? Ok? Então, por exemplo, que nem aqui, né? Ó, olha lá, eu tenho aqui, né? O fluxo está vindo nessa direção, né? A seta está aqui. Eu estou indo para uma ampliação, né? Daqui para cá vai ter um duto aqui assim, ok? Tá? Então, olha lá como é que ele faz. Ele faz uma relação do diâmetro maior com o diâmetro menor, supondo, por exemplo, né, que essa relação aí seja 1,6. E vamos supor que esse ângulo alfa aqui seja um ângulo de 30 graus. Tá aqui. Então, eu venho aqui, ó, subo 1,6 até encontrar o alfa. Encontrou o alfa? Venho horizontalmente aqui para a minha esquerda e pego ali, ó, certo? Então, aproximadamente 0,5 é o valor de K, tá? E aí,
eu tenho para várias outras, né, singularidades, tá, ok? Então, eu coloquei aqui quase todas que tem no livro do Mancintari para você usar isso daí como um guia aí. Oi? Deu mais que 0,6 ali, não deu, não? Opa, desculpa. 0,65, né? 65. Isso, 65. Que aqui é 0,7, né? Certo? Aí aqui embaixo que o senhor pegou foi o diâmetro, né? Aqui, ó, é diâmetro maior por diâmetro menor. É a relação. Tá. Aqui, não. Tá? A entrada a saída do duto aqui e a entrada do duto. Isso, tá vendo? É só acompanhar o desenho lá, ó. Ó, aqui, deixa eu apagar aqui. Aqui, ó, tá dizendo qual que é o sentido do fluxo, tá vendo? Né? Aqui é Nesse caso aí seria o diâmetro menor desse lado. Isso, é o diâmetro menor. Então, olha lá, ó. É o Dzão por Dzinho, ou seja, estou fazendo uma ampliação aí, né? Ah, entendi, beleza. Tá bom? Aí faz lá o Dzão por Dzinho, né? Porque, né, o sentido do fluxo nesse caso aqui, supondo aí, vai um exemplo hipotético aí, que deu 1,6, e supondo que esse ângulo alfa aqui seja esses 30 graus, você cruza a informação, né? Sobe aqui, ó, até bater ali no ângulo e depois vai horizontalmente aqui para a sua esquerda. Beleza? Entendi. Tá Obrigado. bom? Nada. Por exemplo, aqui vamos supor que é um duto retangular, aí você tem dimensão A e dimensão B. Olha lá. Então, o que que ele e aqui, ó, né, quando eu vejo essa informação aqui, não. O fluxo está vindo nessa. Oi? Sabe quanto é o valor? de R$100. Dinheiro que eu não tenho. Isso aí. Vixe, nem eu. Se eu tivesse R$800, agora tá rico. Vamos adiante. Podia ao menos processar calúnia, né? Que eu tinha exceptio veritatis, né? Isso que a gente aprende na escola. O bom é que a gente vai participando das conversas. Deixa eu ver se eu consigo desabilitar. Pronto, desabilitei o microfone dele. Tá lá. Aí depois eu falo que não tem ninguém prestando atenção só. Penca aqui, né? Que mais, professor? Tô prestando atenção, hein? Eu tô prestando atenção. Não, então. Não, mas é porque semana passada eu expliquei umas 4, 5 vezes durante a semana por que que eu estou reticente em dar um projeto, né? Projetinho, né? Faz parte, professor. Faz parte. Né? E é isso, né? Bom, vamos lá. Então, aqui, ó, né, nesse caso aqui, o fluxo está vindo nessa direção aqui, ó, certo? E aí, o que a gente tem? Aqui tem um R aqui, que esse raio aqui, nessa curvatura aqui faz. E aqui, onde eu coloquei aqui embaixo, opa, isso aqui é um D. Valor de D, né? Não é D exatamente, né? Tá? Ou, né, no caso aqui, aqui é A, né? Vamos fazer certinho aqui para não dar ruim, né? Aqui é valor de A, né? Que é esse cara que está aqui, né? Valor de A. E aí aqui embaixo ó, você tem, deixa eu pegar aqui um pointer. Aqui embaixo tem um tabelão, né? Então olha lá, ó. Aqui, o que a gente tem aqui? Se o meu duto for, né? Tá aqui, ó, um duto, seção retangular, certo? Aí eu vou fazer lá, ó, A por B. Se A por B for igual a 1, eu estou nessa coluna. Se A por B for igual a 2, estou nessa coluna. Se A por B for igual a 3, estou nessa coluna. Se A por B for igual a 4, estou nessa coluna. Aí aqui, ó, tem um R por D. O que é R por D? É este raio aqui por essa dimensão aqui. Tá? Que aqui a gente está chamando de D. Né? É o A, né? O valor de A, mas né? A gente chama de D aqui na tabela. E eu faço, então, o raio por essa dimensão. Vamos supor que ele deu ali próximo de 0,25. Não precisa ser exatamente 0,25. Né? E vamos supor que meu A por B deu 2. Então, eu tenho 0,25 com 2. Cruza a informação. Ó, vem aqui, ó, K
igual a 0,4. Ok? Tá? Então, tem várias singularidades e várias tabelas para cada singularidade, né? Aqui tem mais algumas singularidades, né? Aqui, ó, isso aqui são aqueles, né, aqueles veios que eu coloco internamente para diminuir a perda de carga, né? Tá? Porque senão, o que acontece? Quando não tem isso aí, né? Quando não tem esse elemento interno, a perda de carga aumenta bastante. Por quê? Porque o ar vem, choca aqui nessa parede, vai mudando de direção até que ele vem para cá. Então, aqui causa uma grande perda de carga. Para evitar... É como se fosse um difusor, né, professor? ele a gente chama de veio, né? Tem lugar que chama de veio, tem lugar que chama de... como é que é a palavra que o Creder usa? Vê só um minutinho aqui. O Creder dá um nome, eu já vou passando isso aqui. Deixa eu só pegar palheta, né? Tem gente que chama de palheta, enfim, tem cada um chama de um nome diferente, né? Tá? Beleza. Ok? Então, isso daqui, né? Isso aqui vai internamente, né? Vai no duto, justamente por quê? Porque aí o ar vem aqui, ó, e ele tem um alívio, né? Para mudar de direção. Como isso aqui é curvado, né? Ele faz um alívio aí. Ok? Então, aí, com isso, eu diminuo a perda de carga, né? Se eu tiver um cotovelo desse, sem, né? Essa palheta ou veio, né? A perda de carga é bem diferente entre um e outro, tá? Então, tá aqui, né? Tem vários elementos, eu coloquei vários aqui para vocês, peguei quase todos que tem lá no Mancintari, porque aí, precisando, tá aí, né? Tá aí para você escolher, né? Qual que você precisa para calcular a sua singularidade. Ok? Então, tudo é igual aqui, né? Aqui eu fiz um exemplo só para a gente, né, ver como é que funciona, para você relembrar lá das aulas do Turano, né? Então, assim, ó, dada a singularidade abaixo, com velocidade do ar de 5 metros por segundo, determine sua perda de carga. Então, é uma curva gomada de 3 peças. O que é uma curva gomada de 3 peças? É isso aqui. Isso aqui é uma curva gomada de 3 peças. Uma peça, 2 peças, 3 peças. Tem curva que são de 5 gomos, né? Tá? Normalmente, aí, o pessoal faz com 3, é mais barato, inclusive, né? Tá? Então, tá aí, né? Uma curva 90 graus, gomada de 3 peças. O R, né? O raio 200 e o diâmetro 400. Então, são essas dimensões aqui. Ó. Deixa eu apagar ele de novo. Tal de escrever demais em cima das coisas, né? Então, tá aqui, ó. Isso é R e isso aqui é D. Ok? Então, vamos lá. Então, tá aí, né? A peça. Ok? Então, ó. Eu quero saber o valor de K, né? Primeiro, preciso saber qual que é o tipo de curva. Então, no caso aí, né, o nosso aqui é de 3 peças. Se eu dividir R por D, ou seja, se eu dividir 200 por 400, eu vou achar 0,5, certo? Então, portanto, K vale 0,4. Beleza. Então, agora é só fazer a continha, né? Se eu quiser isso daí em queda de pressão, vai ser esse coeficiente vezes energia cinética, né? Rho V quadrado por 2. Então, né, o valor de K é 0,4. Aqui, né, eu botei aqui um valor de massa específica igual a 1,10, tá? Basicamente é o valor para São Paulo, né? A velocidade do ar é 5 metros por segundo, dado lá em cima, né? Tá aqui, dividido por 2, 5,5 Pascal. Tá? Ah, mas se eu quisesse daí em metro de coluna d'água? Ok, aqui, ó, a equação que vocês viram lá com Turano. Com certeza, essa equação aqui vocês viram com Turano, né? Tá dessa forma que está aqui. Então, mesma coisa, né? O coeficiente não mudou, a velocidade está aqui. Se eu estou, né, em vez de usar lá, que nem lá, não sei se o Turano usa, no livro do Brunetti, o Brunetti usa aceleração de gravidade igual a 10 para facilitar o cálculo, né? Mas, sacanagem, né? 9,8 já está bem arredondado, né? Então, fazendo isso, daí, né, 0,51 metros de coluna d'água. Ok?
Ah, eu quero em milímetros de coluna d'água. É só passar isso aí para milímetro. E vai embora, né? Tá ok? Então, essa aqui, né? Essa primeira forma de verificar a perda de carga de uma singularidade, se você puxar aí, não precisa ir muito longe na sua memória, você vai ver que você já aprendeu isso, né? Então, na verdade, você está dando uma Professor, revisada, né? Oi, fala aí. esse 1,10 aí da primeira equação saiu da onde? Saiu da massa específica do ar, né? É esse cara aqui. Né? Eu adotei um valor aí. Eu ia perguntar para o senhor adotou porque a massa específica do ar em São Paulo dá mais ou menos a São média. Paulo é mais ou menos 1,10. Vai. 1,09, por aí, né? Aí a gente usa 1,10, tá? No nível do mar, né? Lá no nível do mar, né? O ar padrão, se você pegar lá, ar padrão, temperatura, né? É 15 graus Celsius, a pressão nível do mar, né? Um bar, né? E aí a massa específica é 1,20. Ok? Tá? Mas aqui, né, só para fazer conta, né, só para a gente verificar, então eu usei aqui 1,10 aqui, né, esse aqui eu adotei aqui, né? Não é que você precisa, não é que você vai adotar no seu cálculo. Eu adotei aqui, né, porque normalmente São Paulo é esse valor, né? Adotado, né? Vou colocar aqui, ó, SP. Oi? Essa é a deixa para a prova. Valor. Opa, valor aproximado. Deixa eu colocar aqui. Tá? É isso aí, né? Se você for numa carta psicométrica lá, ou um aplicativo, pegar a condição externa do local lá, sempre tem, né? O volume específico, o inverso dele é a massa específica, né? Certo? Mas se você pegar aí qualquer dado de projeto para São Paulo, você vai ver que em São Paulo, né? A massa específica em São Paulo, cidade de São Paulo, ela é aproximadamente, né, 1,09. 1,09 e 1,10, né? Beleza? Né? Tá aí. Tranquilo, professor. Joia. Então, isso aqui, né, esse método de cálculo, tranquilo, porque você viu isso daí lá com o Turano. Se você está aqui no sexto semestre, você já passou pelo Turano, né? Você já passou pelo Turano, já passou pelo Arruda lá em ventilação. Eu não sei se ventilação geral é com Arruda ou com a Telma, não sei, mas enfim, né? Já viu essa equação lá para lá também, e viu com o Rogério lá em máquinas de fluxo, né? Então, essa equação aqui é mais que conhecida, beleza? Bom, e qual é o outro método, ou os outros métodos? Então, um outro método que a gente pode ter, deixa eu só clicar aqui, tá? É fazendo em função da carga dinâmica. Tá? Então, esse método aqui, você encontra isso lá no livro do Hélio Kreder, né? Como é que funciona aqui? O seguinte, dependendo da sua singularidade, tá aqui, então, dependendo do tipo de singularidade que você tem, né? Você vai ter aqui, né, um coeficiente vezes a pressão dinâmica, tá? Então, por exemplo, aqui, né, ó, você tem aqui, né, essa curva aqui, né, essa curva 90 graus, tá? E aí você tem aqui, né, uma dimensão R, um raio aqui, e, né, outra dimensão L. Você vai fazer a relação R por L, tá vendo aqui? Então, por exemplo, se o meu valor for igual a 1, ou seja, se R tem o mesmo valor de L, como é que eu calculo a perda de carga nessa singularidade? Vai ser 0,25 vezes a pressão dinâmica. Ok? Tá? É isso, né?
Tá? É exatamente isso daí. Então, tá, aqui você tem os coeficientes, né? São os coeficientes que estão aqui, vezes a pressão dinâmica. Quem é a pressão dinâmica? A pressão dinâmica é esse cara aqui, ó. Isso aqui, ó. Eu já falei isso daí para vocês já, há um tempo atrás, já, né? Isso aqui, ó, é carga dinâmica, né? Isso aqui é carga dinâmica, tá? Beleza? Então, é esse cara aí, né? Então, a gente tem, né? Deixa eu ver aqui que fica. Então, você tem aqui os coeficientes e as pressões dinâmicas, tá aí. Então, ou você calcula a pressão dinâmica, ou você pega de alguma tabela, né? Então, aqui, ó, tem registro de veneziana. Como é que faz? Bom, veneziana é a pressão dinâmica, tá vendo? Ó? Registro aqui, ó, a perda de carga no registro é a pressão dinâmica, tá? Ah, mas se for, por exemplo, aqui, ó, uma transição com registro, tá vendo? O ar vem nessa direção aqui, e eu quero, né, ele vai vir para cá, para esse trecho, não para a curva aqui, né, mas está vindo para cá, né? Então vai ser o quê? Qual que vai ser a perda de carga nesse trecho aqui? 0,3 vezes a pressão dinâmica. Ah, é uma grelha, né? Tá, uma grelha com registro. Então, se for só a grelha, 1,2 vezes a pressão dinâmica. Se tem registro, né, então é 1,5 vezes a pressão dinâmica. Ok? Tá? Aqui mais algumas, né, singularidades, né? Então, transição, né? Divergente, convergente, ou seja, normalmente, né, no nosso caso, aí, a gente está indo nessa direção, né? Está sempre diminuindo, né? Tá sempre convergente, né? Tá? E aí, a gente vai calculando, ver qual que é o valor, tendo o valor, a gente tem aqui qual que é, né, a perda de carga. A pressão dinâmica, ou eu calculo, né, ou eu posso usar, por exemplo, né, um ábaco como esse daqui. Esse ábaco aqui, eu não escrevi no material, mas eu vou deixar aqui, ó, isso aqui eu tirei lá do livro do Hélio Creder. Tá? Você tem ele aí no seu material, eu só dei uma melhorada aqui, eu tirei uma foto melhor aí, né? Fiz um PDF um pouquinho melhor do que o que está aí no na sua apresentação, mas você tem esse livro do Hélio Creder, né? Então, você tem ele lá também, tá ok? Então, aqui, ó, como é que funciona? Eu posso pegar a pressão dinâmica, né? Posso pegar aí o valor já lá calculado, lá, né, em milímetro de água, né? Ou em polegada de água. Vai depender do quê? De qual que é o valor de entrada aqui, né? Tá? Então, se eu pegar aqui a velocidade em metro por minuto, eu quero a resposta normalmente em milímetros de coluna d'água. Se eu pegar a velocidade em pé por minuto, eu quero a resposta em polegada de água, tá? Normalmente é isso aí. Ok? Então, por exemplo, vamos supor aí que a minha velocidade é de 600 metros por minuto. Aqui, ó, 600 metros por minuto está aqui. Então, eu vou horizontalmente aqui, né, nesse caso aqui, ó, caminhando aqui, né, caminhando, até onde? Até encontrar essa reta, né? Encontrei a reta, ó, quando eu encontrar a reta aqui, eu pego, né, e vou horizontalmente para essa direção. Ok? Então, vou horizontalmente para essa direção aqui. Então, eu vim nessa direção, e agora eu vou para essa direção aqui. Tá lá. Isso aí dá 6, né? 6 milímetros por coluna d'água. Então, essa é a pressão dinâmica, que aí eu vou multiplicar lá pelo aquele coeficiente, né, que vai dar, né, a correção da perda de carga por conta da singularidade. Ok? Deixa eu mostrar aqui um exemplo. Então. Olha lá. Ô, professor, no Oi, caso, se fosse 60, daí não tem essa reta. Esses valores abaixo aqui, ó. Esses valores aqui abaixo,
essa reta aqui, né, esse ábaco não funciona, entendeu? Entendi. Por quê? Porque dão valores muito menores do que os que estão aqui, entendeu? Então, ele pegou só um pedaço. Se você perceber aqui, ó, dá uma olhadinha aqui, você percebe que essa reta, deixa eu só dar uma aumentada. Olha lá, ela vai embora, tá vendo? Ela continua nessa direção aqui. Ok? É que o livro ele só apresentou só uma parte, né? A partir de 0,1. Ok? Tá? Então, Entendi. Agora eu entendi. né, ele vai embora para lá, ó, tá vendo? Então, esse ábaco aqui, ele não está apresentando, né, esses valores para cá. Ele fez um recorte, né? Um valor menor do que 0,1, aí estaria representado aqui. Ele não está representado aqui, tá ok? Beleza, Tá obrigado. bom? Nada. Beleza, então olha lá, ó. Vamos lá. Para uma curva 90 graus, sem veia direcional, né? Tendo a velocidade de 5 metros por segundo, tendo R igual a 200 e D igual a 400, mesmo, né? Mesmas dimensões, né? Tá? Determine a perda de carga dessa singularidade usando a pressão dinâmica causada pela velocidade do ar. Então, olha lá. A velocidade, eu preciso em metro por minuto, né? Tem que lembrar que aquele ábaco lá está em metro por minuto. Está aqui, ó. Então, 300 metros por minuto. Tá aí. Aqui eu fiz um recorte, tá? Daquele ábaco. Senão ia ficar muito grande aqui, né? Então, olha lá. 300 metros por minuto. Eu venho aqui, ó, horizontalmente até chegar na reta, né? Tá? Até chegar nessa reta aqui. Cheguei na reta, agora, ó, verticalmente aqui, achei a pressão dinâmica igual a 1,5 milímetros de coluna d'água, tá? 1,5 milímetros de coluna d'água. Beleza. Então, essa é a pressão dinâmica por conta do ar, né? Tá. Bom, a figura é essa daqui, ó. Essa aqui é a minha figura, ok? Essa aqui é a minha figura. A minha relação, vai, de novo, né, ser a mesma, né, tá? Vai ser a mesma relação, eu estou dividindo lá R por L, dividindo R por L vai dar lá os mesmos 0,5, né? Tá aqui. Então ele diz para mim que a perda de carga nesse tipo aqui, ó, tá? Nesse tipo, ele é diferente do primeiro exercício, porque o primeiro exercício era um duto, né, com gomado, né, e circular. Esse daqui é um duto retangular, tá vendo? Então, ó, 0,75 vezes a pressão dinâmica. Beleza, então é isso que eu vou fazer. Vou pegar lá 0,75 vezes essa pressão dinâmica aqui. Tá aí, ó. Então, a perda de carga, 1,12 milímetros de coluna d'água. Tá? Então, é essa perda de carga que eu tenho aí nessa singularidade. Professor, esses 300 metros por minuto aí, o senhor tirou de onde? Que é 5 metros por segundo? O senhor comentou isso? Porque de segundo para minuto é multiplicar por 60. Ah, 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 É, é, né? 5 metros